meu entrevistado de hoje é o meu amigo, meu parceiro aqui no programa, parceiro de todas as semanas, Henrique Medeiros, que é advogado e é mestrando em Direito do Agronegócio, e o tema da nossa entrevista será decisão do STF sobre a desapropriação de terra produtiva. Meu parceiro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Divino, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você e com essa audiência super qualificada aqui do seu programa. Henrique, nós vamos falar de um tema hoje que eu vou te falar, tá deixando muito produtor rural de cabelo em pé, preocupado com essa decisão, né? Porque foi definido agora, essa semana, pelo STF, é isso? É isso, Divino, é uma decisão muito importante, né? Tem causado, na verdade, um grande alvoroço aí no setor agropecuário. E o que a gente tem visto são colegas, artistas, políticos, tratando essa informação de uma forma não verdadeira, causando um pouco de pânico ao produtor rural. Então, aqui, hoje, vamos tentar esclarecer o que verdadeiramente foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade de desapropriação de terra produtiva para fins de reforma agrária. Eu gostaria de começar já trazendo alguns conceitos, eu gostaria que você definisse para a gente, primeiramente, o que é terra produtiva? Divino, terra produtiva é aquela que nela se produz de acordo com o grau de eficiência, né, exigido. A Lei 8629 de 93, que é a própria lei da reforma agrária, ela traz lá critérios para se comprovar a produtividade de uma área. E aí tem o grau de utilização da terra, que é uma sigla chamada GUT, e o grau de eficiência de exploração. Feito esses dois cálculos, você consegue provar se a terra é ou não produtiva a depender do tipo de atividade que é explorada nela. São critérios agronômicos, critérios de cálculo para chegar nessa formação de produtividade ou improdutividade de determinada área. A impressão que eu tive é que é um negócio complexo, né? Não é tão simples assim. A legislação ela traz alguns critérios, o formato, como que vai se dar esse cálculo, ele não é feito de maneira aleatória, né? Então são critérios objetivos. Não são simples, não são simplórios, mas também não são difíceis de se demonstrar, não é nada de outro mundo, não. Não precisa, o produtor rural que nos acompanha, que nos ouve, não precisa ficar de cabelo em pé com isso, não. Função social. O que é a tal da função social da terra? Divino, a função social, ela divide entre função ambiental, função social propriamente dita e trabalhista. Né? A própria Constituição Federal, lá no artigo 186, ela fala que a função social ela é cumprida quando se comprova simultaneamente, ou seja, deve estar presente de forma concomitante, a comprovação do aproveitamento racional e adequado da área, ou seja, a própria produtividade. Então, a produtividade é um conceito da função social, ela é um dos pilares da função social. A utilização adequada de recursos naturais disponíveis, né, ou seja, a preservação do meio ambiente, observância das relações que regulam as regulações de trabalho, e uma exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Né? E esses pontos que foram estipulados pela própria Constituição, ele é discriminado também lá na Lei 8629 de 93, que é a lei da reforma agrária, que foi objeto da discussão que causou essa decisão do Supremo, que eu preciso provar apenas a produtividade ou também eu preciso provar a função social para que a terra não seja desapropriada, que foi de onde surgiu essa decisão recente, que o Supremo bateu o martelo e disse, olha, a Constituição fala em mais de um momento que a propriedade rural produtiva não será desapropriada, mas que essa produtividade tem que estar somada ao cumprimento da função social dessa mesma propriedade. Senão eu estaria autorizando que uma propriedade
que está sendo explorada no seu grau máximo de produtividade, mas que não obedece às regras ambientais, que não tem uma reserva legal dentro dos critérios exigidos para aquele tipo de bioma, que não protege as áreas de preservação, que não protege as relações de trabalho naquela localidade, que tem um conflito social severo, que ela não possa ser desapropriada simplesmente porque ela é produtiva, né? A Constituição Federal tem um artigo que eu acho que todo mundo conhece, né? A pessoa fala assim, o artigo 5º da Constituição. E todo mundo cita esse artigo porque ele é muito longo. Ele tem uma diversidade de incisos, né? E eu quero esclarecer aqui, trazer para você, para a sua audiência, que lá no mesmo artigo 5º ele fala assim, que é garantido o direito de propriedade, né? Isso é um direito básico do fundamental, é uma cláusula pétrea. Então, a minha propriedade, aqui a gente está falando de propriedade rural, ela deve ser garantida. E isso é lá no inciso 22 do artigo 5º. Só que no inciso 23 ele fala assim, a propriedade atenderá à função social. Então, assim, eu te garanto o direito de propriedade, tem que também cumprir a função social. Ela tem que produzir, ela tem que estar ambientalmente correta, ela tem que estar socialmente correta, direitos trabalhistas, né? Então, assim, não é só um direito, você também tem o dever de cumprir com essa função social de produtividade e de obediência às legislações que nós temos no nosso país relativa à propriedade rural. Bom, só para finalizar os conceitos, então, a gente fala muito de reforma agrária. O que é essa bendita dessa reforma agrária? A reforma agrária nada mais é, Divino, que a desapropriação de um imóvel para você que está não cumprindo a sua função social ou que não está produzindo, a União vai lá, tira essa propriedade das mãos daquele proprietário e passa para outras pessoas que vão dar o direcionamento correto para essa propriedade, né? Eu vou parcelar essa propriedade em tamanhos menores e vou distribuir para que outras pessoas dê o necessário desenvolvimento a essa propriedade. E aqui é importante dizer que somente serão desapropriadas as grandes propriedades. A Constituição fala que pequeno e média propriedade, desde que o proprietário não tenha outra propriedade, ela não será objeto de desapropriação. Inclusive, se eu só tenho uma propriedade e ela é qualificada como pequena ou média, mesmo que ela seja improdutiva, mesmo que eu não esteja atendendo a função social, ela não é passível de desapropriação para fins de reforma agrária. E aqui eu quero trazer uma observação, que esse tamanho da propriedade, ele é feito em módulos rurais, né? Cada município tem um módulo rural diferente. Por exemplo, Santa Helena, vizinha a nós aqui, o módulo rural é 20 hectares. Rio Verde, Acreúna, Montevidéu, o módulo rural é 30 hectares, né? Jataí, o módulo rural já é 40 hectares. E o que é uma propriedade pequena? É aquela que tem até 4 módulos. A média propriedade é que tem acima de 4 até 15 módulos. E a grande propriedade acima de 15 módulos. Então, falando no município de Rio Verde, se eu não estiver enganado, uma grande propriedade ela tem que estar acima de 450 hectares. Né? A grande propriedade vai ser acima de 100 alqueires. Né? Então, assim, propriedades menores, a pequena e média, não será objeto de desapropriação, mesmo quando não estiver cumprindo a sua função social. Ela poderá sofrer outras intervenções, né? Se ela não estiver ambientalmente correta, ela vai sofrer, o proprietário pode sofrer um auto de infração para que seja compelido a regularizar a sua propriedade, mas para fins de desapropriação, para a reforma agrária, interesse social para fins de reforma agrária, não. Antes dessa definição do STF, como é que funcionava? E como é que está funcionando agora depois da decisão? Então, Divino, isso aí, vamos só contextualizar. Essa decisão do STF, ela foi dada na ação direta de inconstitucionalidade 3865. Essa ação ela foi ajuizada pela Comissão da Agricultura e Pecuária, a CNA.
né? O que era o argumento da CNA? Olha, os requisitos produtividade e função social, eles não podem ser exigidos de maneira simultânea. Porque quem que exige esses requisitos? A lei da reforma agrária, a lei 8629 de 93. Ou seja, não é algo novo, não é que o Supremo está decidindo um negócio muito novo, não. Isso já está na lei desde 1993. E a Constituição Federal, quando ela foi promulgada, lá no seu artigo 185, quando ela fala assim, ação insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, ela fala pequena propriedade, que é aquela de até 4 módulos, e a média propriedade, de 4 a 15, definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. E a propriedade produtiva, ou seja, essas propriedades não são passíveis de desapropriação. Mas esse mesmo artigo 185, ele tem um parágrafo único, que fala assim, que a lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à função social. E que lei é essa? É a lei 8629 de 93. Então, essa exigência da produtividade e cumprimento da função social, ela já está prevista em lei, era uma previsão constitucional, e foi regulamentada desde 1993. Né? Então, a gente tinha aqueles que defendiam que a grande propriedade ela só poderia ser desapropriada se ela fosse improdutiva, e tínhamos aqueles defensores que falavam, olha, além da produtividade, ela tem que também cumprir a sua função social, que são aqueles que entendem que a produtividade ela é um dos braços da função social, que é o inciso 1, que fala que é o aproveitamento racional e adequado da produtividade, da propriedade. Então, sim, já não é algo novo. E só para a gente, depois eu vou explicar, não sei como está o nosso tempo aí, mas existe uma ação antiga, tramitando desde o ano de 2009, eu não consegui ver como que essa ação está hoje, mas ela tramita lá na Justiça Federal de Minas Gerais, referente a uma fazenda, chama Fazenda Nova Alegria, no município de Felisburgo, Minas Gerais. O que aconteceu lá nessa fazenda? Houve um processo de desapropriação que ele foi desencadeado pelo fato de que o Ministério Público mandou uma documentação para o INCRA, né, pedindo para que se instaurasse um processo de viabilidade de desapropriação por não cumprimento da função social. E lá nessa propriedade foi feita a vistoria, né, tem todo o contraditório, ampla defesa. Nenhum imóvel rural é desapropriado do dia para a noite, tem que ser feito todo um procedimento para que isso aconteça. Foi constatado que a propriedade era sim produtiva, só que também foi constatado que ela apresentava forte degradação ambiental, as áreas de APPs não estavam da forma que deveriam, a reserva legal não era do tamanho necessário, não estava averbada, e mais, nessa propriedade houve um conflito agrário, onde 5 pessoas foram mortas por pistoleiros que supostamente foram contratados pelo dono da propriedade, inclusive crianças. Né? Ficou conhecido lá na região como Chacina de Felisburgo. E com base nisso, né, ou seja, não obedeceu à função social, houve um conflito social forte, não houve, a propriedade não atendia os critérios ambientais, apesar de ser produtiva, desencadeou um processo de desapropriação. Né? Então, isso não é algo novo. O Supremo Tribunal Federal, com essa decisão da semana passada, ele só coloca um ponto final numa discussão para falar, olha, a Constituição Federal já falava isso há muito tempo. Nós temos que interpretar a Constituição de maneira ampla. Não existem palavras inúteis na Constituição. Então, quando ela fala em produtividade, mas ela também fala em função social, ela quer que essa propriedade rural produza na sua capacidade máxima, mas também que ela atenda os critérios ambientais, os critérios sociais, os critérios dos trabalhadores que ali residem, que não haja trabalho análogo ao de escravo, que se essa propriedade, se ela está num regime de parceria ou de arrendamento, que as cláusulas contratuais, que a legislação agrária seja
obedecida, né? Que haja um bem-estar tanto para os proprietários quanto para os trabalhadores que ali estão, né? Então, é isso que o STF decidiu e com base no texto constitucional, né? A gente não tem que fazer uma análise restritiva, mas tem que fazer uma análise ampla do texto. Eu assisti uma entrevista em que o entrevistador fez a seguinte pergunta: qualquer fazenda, a partir dessa medida, qualquer fazenda, mesmo sendo produtiva, pode ser desapropriada? E o entrevistado, que no caso eu não me lembro exatamente quem era, respondeu: sim, hoje existe uma insegurança jurídica no Brasil em que qualquer fazenda, mesmo sendo produtiva, pode ser desapropriada. E eu faço essa mesma pergunta para você. Henrique, qualquer fazenda pode ser desapropriada? Divino, eu tenho uma visão um pouco diferente dessa pessoa. Desde o dia que saiu essa decisão, eu tenho acompanhado as notícias. Quando você me fez o convite, até nós brincamos, né? Eu estava lendo uma notícia a respeito, lendo o voto do ministro do STF, o ministro Edson Fachin, e eu entendo de maneira contrária. Não é toda propriedade rural produtiva que ela vai ser desapropriada, não. Eu conheço, e você também conhece, vários produtores rurais aqui da nossa região. Produtores que fizeram o cerrado não se produz em lugar nenhum, né? Nós estamos aqui numa parte muito rica do estado, e vou dizer do Brasil inteiro, que produz muito, graças a esses produtores que se aventuraram, que fizeram as coisas acontecer. Então, assim, o que eu vou te falar, eu te falo por conhecimento prático, não por conhecimento de teoria da advocacia, mas da vivência com produtores. Os nossos produtores rurais, os verdadeiros produtores rurais, cumprem a função social e fazem a terra produzir de olhos fechados. Entendeu? Os nossos produtores, os verdadeiros produtores, não precisam preocupar com isso. Porque eles fazem produzir soja, safra verão, milho, safra inverno, às vezes faz um consórcio de braquiária e faz uma safra de boi, né? Aquelas áreas de pecuária, eles fazem produção intensiva, ou seja, a produtividade está lá no alto. Nossos produtores cumprem as regras ambientais de forma muito categórica. Nós temos uma legislação ambiental que é a mais exigente do mundo, né? Os produtores rurais, na sua grande maioria, tem alguns que não têm, mas na sua grande maioria, tratam os trabalhadores que ajudam lá na exploração das suas atividades, das suas propriedades, como membros da sua família, né? Obedecem às regras, os contratos, são pessoas honestas que exploram as suas propriedades de boa fé. Então eu falo assim com muita tranquilidade, Divino. Os nossos produtores, os verdadeiros produtores rurais, eles não precisam ficar com medo dessa decisão. Eles já cumprem a função social. Se eles for ler aqui, o que a lei fala que é a função social? Eu tenho que fazer uma utilização adequada dos recursos naturais e preservar o meio ambiente. A fazenda, as APPs estão protegidas. A reserva legal está no tamanho correto. Eu fiz o cadastro ambiental rural. Eu não tenho nenhuma autuação. Se eu tiver, eu tenho a possibilidade de fazer as adequações. Não é porque eu estou, de alguma forma, irregular que eu vou perder minha propriedade. Mesmo porque a legislação ambiental, ela privilegia a adequação ambiental. Ela quer que o produtor, né, de uma maneira geral, que ele se adeque à legislação. Ele não quer expropriar ninguém. Ele não quer só multar. Né? O produtor, ele observa as relações de trabalho, então ele respeita as leis trabalhistas, ele favorece o bem-estar das pessoas que estão ali. Então a função ambiental, a função social, a função trabalhista, todos eles, eu posso dizer, você conversa com o produtor, você sabe que ele cumpre aquilo ali. Um ou outro que não cumpre, que quer fazer só, que tem um imóvel só para fins especulativos, talvez tem que ficar mais atento agora, a partir de agora, com essa decisão. Mas a grande maioria dos nossos produtores podem ficar tranquilos. E uma coisa, Divino, nós temos que vender essa informação de uma forma mais ampla. Nós somos muito taxados, o agronegócio é muito taxado, o agronegócio
é destruidor de florestas. Semana passada, você viu aí um ator de uma grande emissora aí de TV fazendo a propaganda contra a produção de leite. E aí caiu por terra, porque alguns anos antes ele fazia uma reportagem, ele fazia um programa incentivando o consumo de leite. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que passar a defender mais aquilo que você faz aqui no seu programa todo dia, e te parabenizo por isso, faço aqui de forma pública, mas já fiz várias vezes, né, para você de forma pessoal, que é isso, que é defender o agronegócio, que é trazer informação de credibilidade, que é aparar essas arestas, né, esses mitos que existem no agronegócio. Nós somos o maior defensor das leis trabalhistas, da legislação ambiental, e a única coisa que o produtor rural quer é fazer a sua terra produzir e tirar dali o seu sustento, que é isso que o nosso país sabe fazer, que os produtores que aqui residem sabem fazer, seja lá no norte, lá no sul, aqui no centro-oeste, no nordeste, né? É isso que é a nossa vocação. Henrique, eu acho que a grande preocupação, nós que não somos do direito, né, que estamos fora, que não conseguimos interpretar a lei, e por isso nós temos vocês, advogados, aí para ajudar, parece que a Constituição, você já viu, por exemplo, a Bíblia, cada um usa do jeito que quer, interpreta do jeito que quer, dá a impressão que a Constituição é utilizada da mesma forma, e isso realmente causa medo, muitas vezes causa insegurança, porque a gente vê decisões, em especiais do STF, isso não é motivo de ficar aqui acobertando, não, que muitas vezes nos assustam. A gente pensa, gente, como é que a Suprema Corte do nosso país decide coisas que a gente olha assim e fica estarrecido, fica de boca aberta. Então, realmente, quem não é do direito fica preocupado. E realmente é preocupante. Nós do direito também nos preocupamos muito. Porque, assim, há decisões e decisões, né? Há decisões que eu não concordo de maneira alguma, que a leitura, que a interpretação que é feita é totalmente contrária ao texto constitucional. Mas essa decisão em especial que nós estamos tratando aqui hoje, eu entendo que ela foi de acordo com o que prevê a Constituição. Né? Eu li alguns artigos aqui para você que a Constituição garante a propriedade, mas também exige o cumprimento da função social. E a legislação que foi discutida, que falava desses dois critérios, que queria casar esses dois critérios, fez a previsão de forma objetiva. Né? Então, assim, a Constituição, igual você falou, assim, ela é muito aberta, e realmente é assim mesmo, porque é obrigação da legislação infraconstitucional aparar essas arestas e fazer a regulamentação. E essa regulamentação, nesse caso concreto, ela está feita lá na Lei 8629 de 93. Lá existem os critérios que devem ser observados. E não são critérios esdrúxulos para a gente falar assim, está contra a Constituição. Não, ela só fala assim, como que eu vou provar que uma área é produtiva? E por que disso? Porque qualquer pessoa que chegar lá, lê o texto da lei, ele consegue verificar se a terra é ou não produtiva. Então, não é porque a pessoa é contra um partido A ou partido B, porque ele fez política para um partido contrário que ganhou a eleição, eu vou lá e vou punir ele com a desapropriação. Não, tem um critério objetivo a ser seguido. E esse critério está previsto na legislação, né, de forma objetiva. Então, nesse caso em específico, eu entendo que andou bem o STF, que ele fez uma leitura correta do texto constitucional. Né? Então, assim, nesse caso, eu entendo que foi de forma correta. E que os nossos produtores, reforço divino, nossos verdadeiros produtores já cumprem isso de forma, assim, de braços cruzados, eles já estão cumprindo isso daqui. Se algum deles, olha, minha propriedade tem algum ponto ambiental, alguma questão que eu preciso me adequar, também não precisa ficar com medo. Procure um profissional da área, seja da área ambiental, da área de regularização fundiária, da área trabalhista, e faça as adequações. Né? Não é porque você está com uma pendência pequena que você vai sofrer uma pena de perder o seu patrimônio, não. A Constituição fala que você tem que estar presente a função social de maneira simultânea. São quatro itens, né?
eu descumpri um daquele, eu já vou perder. Não. Você tem, é o conjunto da obra que leva a essa desapropriação. Eu espero que com essa nossa prosa, muitos produtores rurais possam dormir mais tranquilo essa noite. Meu amigo, muito obrigado. Você, mais uma vez, foi fantástico. E continuamos aqui sempre à disposição. Um abraço. Bom final de semana para você. Eu que agradeço o convite, sempre que possível estarei aqui presente. E parabéns mais uma vez, Divino, por esclarecer esses pontos, né, muitas vezes nebulosos, muitas vezes muita gente trazendo pânico para os produtores num lugar que não existe. A mídia tem que entender que você não pode vender a informação a qualquer custo. Né? Isso pode trazer um pânico exagerado num setor que às vezes não tem capacidade de entender aquilo de forma clara. Mais uma vez, muito obrigado, estou à disposição, um forte abraço para você, para toda a sua audiência, um excelente final de semana. O meu convidado de hoje foi preciso, foi cirúrgico nas informações. Henrique Medeiros, advogado, mestrando em Direito do Agronegócio, e ele falou a respeito da decisão do STF sobre a desapropriação de terra produtiva para fins da reforma agrária. E você concorda com isso que o doutor Henrique disse? Deixa um comentário para a gente se você concorda. Se você discorda também, é importante a gente saber. Compartilhe com outras pessoas, deixe um gostei ou um não gostei e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.